Bom, pessoal, eu vou então dar sequência aqui do processo do Manipura Chakra, né? Veja bem, o Manipura Chakra, o tema principal é vamos, assim, sempre eu faço essa recapitulação para manter, né, contextualizado o tema. O Muladhara Chakra é sobrevivência básica. O Swadhisthana Chakra é o medo, né, superar o medo. E o Manipura Chakra, ele dá com a energia do poder, certo? Bom, se nós observarmos os processos históricos da evolução humana, você vai perceber que o processo da evolução da história do ser humano, da raça humana, aplicando o princípio da seleção natural, vamos considerar que seja o processo de evolução natural, né? Os primeiros seres humanos, os hominídeos conhecidos, né, eles viviam basicamente como animaizinhos, né, comendo, dormindo e ali, né, caçando alguma coisa assim. Então, eles eram uma extensão do reino animal, praticamente, né? Quando ele começa a se sair, não é, se expor, digamos assim, quando ele percebe que existe um mundo ao redor e ele precisa explorar esse mundo, ele fica com vontade de explorar esse mundo, então ele descobre também o medo, porque ele tem que sair da caverna, né? Enquanto ele vive na caverna, ele se protege ali, né? Ele está ali, de certa forma, relativamente seguro, né? Pode-se dizer assim. Mas quando ele tem que sair da caverna, quando ele precisa, ele sente a necessidade pela pressão biológica, pela situação geográfica, pela mudança do clima, enfim, pelo próprio movimento da Terra, ele é, então, expulso da caverna, assim como um bebê é expulso do útero. Ele, então, se depara com o princípio do medo, porque ele tem que lidar com o mundo que ele não conhece, com forças que ele não conhece, com animais que ele não conhece, então ele experimenta o medo. Aí ele se protege ao máximo que ele pode. Para conseguir esse efeito, então, ele desenvolve, a inteligência se desenvolve, né? E nesse sentido é onde ele começa a encontrar recursos de proteção, porque ele precisa fazer grandes caminhadas. Enquanto ele está ali preso à sua caverna, ele tem o seu território. Ele vai lá e volta para o território, fica quietinho ali, né? Agora, quando ele tem que sair, então ele tem que fazer grandes caminhadas. E para isso ele fica vulnerável. Para resolver esse problema da vulnerabilidade, então ele precisa de armas, né? Ele começa a desenvolver armas. É onde ele também descobre que as armas dão a ele uma certa vantagem em relação aos outros animais, porque com as armas ele pode também atacar os animais e os atacam. E assim, eles não precisam mais necessariamente permanecer aprisionados em suas cavernas ou nas árvores. Então, eles descem armados, né, depois de conquistarem as armas. E agora, o que faz realmente isso dar um salto fenomenal é o domínio do fogo. Então, quando ele aprende a dominar o fogo, aí ele se torna supremo entre os animais, né? E a inteligência do chamado humano, por um motivo do desenvolvimento do próprio processador, que esse é um programa que se desenvolve gradualmente, ele então adquire, a partir da conquista do fogo, ele então tem acesso ao elemento que é conhecido como poder, né? Então ele desenvolve o poder. E nesse ponto é onde ele entra, onde a humanidade entra em termos do processo histórico de desenvolvimento no Manipura Chakra. Porque o Manipura Chakra, o tema da série é o poder. Então ele entra em contato com o poder, né? E o Manipura Chakra, ele é regido pelo elemento fogo, que é o Sol. O Sol é o elemento predominante. Inclusive, esse chakra ele é conhecido como o plexo solar, né? Ele fica aqui na região do umbigo e é dito que o Sol ele representa o rei, né? O arquétipo, ele é o rei.
ele representa o poder central, ele representa a gravidade mais intensa, não é? Todos os planetas giram ao redor do Sol. Então, o Sol, ele representa esse princípio do poder. Ele é o elemento fogo, ele é a origem do elemento fogo, né? Às vezes se diz assim, porque fulano acha que tem o rei na barriga, né? Porque fulano é muito orgulhoso, porque ele acha que tem o rei na barriga, né? Ou seja, intuitivamente, esse ditado popular está se referindo, não é, ao processo de extensão do poder que gera automaticamente o egoísmo, que é o orgulho, que quando alguém consegue concentrar em si poder, então ele também pode agir de forma indiferente ao outro. E com isso ele pode ser cruel, ele pode ser intimidador, ele pode agir com todas as prepotências que é a área que são as áreas mais escuras, não é? Do princípio que é o poder. Então ele fica com o poder e ao mesmo tempo tem ainda uma reação rudimentar animal de violência. Então, ele tem lá o poder e a violência juntos. Isso dá problema, né? Isso acaba dando problemas. Eu não sei se vocês costumam acompanhar, não é, os documentários, se vocês gostam de documentários, mas aqueles que assistem documentários da história, da humanidade, etc., sabe que a partir do momento em que o homem dominou o fogo, então, muitos animais entraram em extinção nesse período, né? E também outros animais humanos entraram em extinção. Aqueles que dominavam armas, que dominaram melhor o fogo, puderam forjar armas mais poderosas. E, por exemplo, o Homo sapiens colocou o homem de Neandertal em extinção. Ele simplesmente eliminou o Neandertal, o homem de Neandertal. Até porque os Neandertais assimilaram o estilo de cultura de exercício de poder dos Homo sapiens e, finalmente, eles foram extintos. E também muitos outros animais foram extintos devido ao processo da caça e do predadorismo humano a partir da conquista do fogo. Bom, isso em relação à história. Quando se dá, em relação do ponto de vista histórico-biológico, quando a gente parte para o princípio psicológico da evolução do ser, nós vemos que essa série é uma série muito ampla, é uma série que demora muito para ser superada. Por exemplo, o Sol, ele é o maior dos astros, né, do sistema solar. Dentro do Sol caberiam aproximadamente 1.300.000 terras, não é? O Sol, ele compõe 99% de toda a massa do sistema solar. Os 1% são redistribuídos por todos os outros planetas, né? Então, o Sol, ele é um princípio muito amplo, muito grande. Por isso, quando a humanidade entra nessa série, ela passa muitos séculos e séculos para superar essa fase, né? E se vocês observarem os processos históricos, sugiro que vocês fiquem assim, explorem o canal, né, da History Channel, que conta assim as histórias, né, de como é que se deu os processos históricos e tal, para poder compreender essa relação de metáfora com o Manipura Chakra. Mas se vocês observarem a história da humanidade, da evolução humana, a partir do momento em que o ser humano entrou em contato com o elemento fogo e o dominou, ou seja, teve posse ao poder, a história da humanidade foi, então, construída sobre massacres e assassinatos. Eles se tornaram, basicamente, serial killers, né? Porque eles dominavam o poder e, ao mesmo tempo, possuíam uma memória rudimentar, animal, de predador. E isso torna o ser, basicamente, um assassino, porque é o que os animais fazem. Eles caçam, matam e devoram as suas vítimas. E aí, um ser humano com a potência de poder da inteligência de um cérebro humano, acompanhado de animal, ou seja, os dois processos, se tem aí, basicamente, um serial killer. Por exemplo,
Quando você olha um gatinho, né, ele é muito lindo, ele é muito fofo. Nós temos um gato lá no nosso espaço, né, o Batman. E de vez em quando aparece ali um ratinho, ou um passarinho que acaba rindo, ele acaba caindo nas garras do Batman, e a uma certa distância a gente vê, a gente tenta evitar, mas às vezes não. Então, o que ele faz? Antes de matar, não é, a sua vítima, ele brinca com a vítima, não é? E ele produz uma espécie de ansiedade profunda no ser que finalmente será devorado depois, né? Essa memória rudimentar de impulso cruel com as suas vítimas é uma característica do reino animal. Não é apenas o gato que faz isso, muitos outros animais fazem esse mesmo processo. Então, quando nós juntamos o próprio sentimento de ser caçado, o sentimento de ser olhado à distância para ser finalmente atacado, essa própria energia já é uma energia tenebrosa, apavorante. Por isso que os animais, eles estão sempre em ansiedades. Aqueles que são predados, né? Eles estão sempre em ansiedades, porque eles têm que beber água olhando para os lados, têm que comer olhando para os lados, têm que dormir com um olho fechado e o outro aberto, porque eles estão sempre em ansiedades devido ao fato de que os predadores estão ali e vão devorá-los. Então, é uma situação de terror constante. Assim, o reino animal, à distância, temos uma coisa assim, bucólica, graciosa, natureza, mas quando você entra ali na convivência entre eles, aí o bicho pega, é tenso, o processo é tenso, porque é uma convivência com killers, né? Assassinos. Isso não é nada confortável. Então, quando essa característica do processo de evolução se dá ao mesmo tempo que você tem um cérebro inteligente para produzir equipamentos sofisticados para matar, então você tem serial killers profissionais, hábeis. E a partir desse momento, as outras espécies acabam sendo vítimas e elas passam a ser, então, metodicamente caçadas, aprisionadas, matadas e devoradas sistematicamente, né? E toda a história da civilização humana é uma história de quantos, de quanto poder ele tem sobre as outras espécies. Ele acaba predominando sobre as outras espécies e as outras espécies acabam entrando em extinção. Hoje em dia, por exemplo, as espécies estão entrando cada vez mais em extinção e aí nós estamos tentando salvar algumas, mas o processo está acelerado, né? Isso se deve ao nosso exercício de poder sobre a natureza. Agora, quando se dá, em termos dos relacionamentos entre si, das diferentes tribos, das diferentes espécies humanas, então, o processo do exercício do poder, que é a experimentação, o laboratório que a alma condicionada está fazendo com a energia do poder, gera tribos poderosas. E essas tribos poderosas, elas, então, vão atacarem-se entre si, e o resultado consequente disso será justamente o fato de que vai haver matança generalizada, e essa matança generalizada ela é, de certa forma, um certo exercício de prazer para muitos dessas tribos. Não é uma questão simplesmente de sobrevivência da raça, mas é um exercício de prazer. Por exemplo, nós conhecemos, né, um pouco das histórias que se conta dos vikings, dos Gengis Khan, do próprio Império Romano, etc. Isso eu não preciso entrar em detalhes, mas o Alexandre o Grande se verifica claramente que não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de prazer, de poder, de demonstrar a força. E o resultado disso é que aqueles que são os componentes desses grupos são serial killers, né? Psicopatas, esquizofrênicos, assassinos. Os soldados, uma das motivações principais dos soldados desse período, principalmente, e é muito comum a gente ver esses tipos de atrocidades em guerras, é que os soldados eles, então, têm ali a oportunidade de, como são seres humanos, né, e eles são rudimentares, de demonstrar ou de dar vazão à natureza inferior, que é uma natureza killers, de assassinos, a natureza animal. Então, as atrocidades de guerra, os crimes de guerra, os psicopatas nesses períodos se manifestam aos milhares. Então, é muito comum soldados que são serial killers mesmo, psicopatas, e são autorizados, né? E eles aplicam o princípio dessas esquizofrenias
sobre os outros, matando crianças, mulheres, enfim, estuprando, assassinando. Então, na verdade, soldados basicamente é composto de serial killers, assassinos, e assassinos contra assassinos. Isso, assim, foi durante centenas de séculos se dando dessa forma, até que veio a Segunda Guerra Mundial, e isso deu a chance da humanidade de repensar um pouco esse exercício de poder e criar relações internacionais baseados no diálogo. E aí é uma tentativa de transitar entre o Manipura Chakra e o próximo chakra, que é a Swadhisthana Chakra, que é o que nós vamos assim, falar, não é? No próximo momento, tá bom? Agora, veja bem, como esse processo do Manipura Chakra ele é extremamente longo, porque o Sol ele é grande, né? O Sol ele é espaçoso, então a humanidade é como se fosse um grande deserto, é como se fosse um grande oceano, é como se fosse uma longa estrada. Então a humanidade precisa de um longo período histórico até chegar, né, aos seus pontos de transição, que é mais ou menos o que nós estamos pleiteando agora com o transhumanismo, já se fala do Homo, no Homo, que é o fator contemporâneo do Homo sapiens, né, que é a sequência do Homo sapiens, já se fala sobre isso. E aí os movimentos do veganismo, do vegetarianismo, da yoga, o transhumanismo, já são os primeiros raios dessa tentativa da humanidade de superar o processo da vivência com o Manipura Chakra para o próximo chakra. Mas, por enquanto, a gente está falando aí, nesse momento que ainda não está transcendido, né? Existe um ensaio para uma transição, e esse ensaio para a transição é acompanhado de reformas, não é? Intelectuais, de reformas teológicas, de reformas filosóficas. Tá? Então, o que eu fiz hoje foi dar um apanhado geral para a gente pegar os processos de evolução histórica e observar o programa dos chakras, que como a Kundalini é um mecanismo de elevação, imagine que você tem uma pena de passarinho, uma pena de pavão, uma pena qualquer, e você tem um poço, tá? Então a peninha de pavão está lá no chão, no fundo do poço, o poço está seco, aí começa a minar a água. O que acontece com a peninha de pavão? Ela vai sendo levada para o alto. Então, da mesma forma, a alma condicionada, a consciência, ela está lá no básico, aterrada, lá no Muladhara Chakra, como uma sementinha, né? Como uma peninha de pavão, melhor dizendo. E na medida em que o processo de evolução vai se dando, essa peninha vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, na medida em que o processo de evolução vai se dando, a consciência vai se elevando, se elevando, se elevando. E no momento, né, a água está, assim, querendo passar o limite do Manipura Chakra para o próximo chakra. Mas a gente não vai entrar, assim, nesse detalhe agora, não. Eu vou fechar amanhã, né, possivelmente, eu vou entrar no aspecto teológico da análise que nós estamos fazendo, né? Porque, da mesma forma que existe um processo de evolução biológica e um processo de evolução psicológica, também existe um fenômeno de evolução teológica, ou seja, da experiência que o ser tem de como ele, então, faz a relação da própria existência com relação ao conceito da percepção do sentido objetivo da existência, ou seja, como é que ele entende o princípio Deus dentro desse contexto, né? A partir na verdade, a partir do Swadhisthana Chakra, na verdade, a pessoa, né, a consciência divina, ou a ideia, a intuição de Deus já começa a se manifestar, né? Agora, naquilo que nós chamamos de a Manipura Chakra, então essa consciência de Deus, ela adquire uma característica, tá? E essa característica, ou que tipo de percepção de Deus o ser humano tem enquanto ele está lidando, ou enquanto ele está interagindo com a configuração registrada para esse chakra, que é justamente o Manipura Chakra. E é sobre isso que eu vou falar amanhã, tá? Eu vou parar aqui a minha fala. Agora, se alguém tiver algum
comentário, alguma pergunta, né, que gostaria de fazer. Então, por favor, fiquem à vontade. Deva? Oi. O Manipura Chakra está relacionado à evolução de cada sociedade, não é isso? Porque existem sociedades também que já possuem essa evolução, né, do Manipura Chakra e são mais abertos, são mais deixam mais fluir mais, né, a iluminação. Bom, no planeta Terra, né, assim, se nós fizermos um scanner histórico no planeta Terra, se nós formos pragmáticos, né, se nós não vamos lidar com mitologias muito, digamos assim, abstratas, como, por exemplo, se a gente vai falar dos Atlantes, não é? Dos exilados de Capela, etc., que são assuntos que a gente tem no conceito mitológico, mas nós não temos evidências pragmáticas para demonstrar que isso, de fato, estava, né, aí, digamos assim, em funcionamento. Então, não existe arqueologia pragmática que determine que as coisas se deram dessa forma. Então, a gente não vamos levar isso em consideração, porque senão fica muito esotérico e fica científico, num certo sentido. Mas, se a gente pegar, por exemplo, fatos objetivos, né, científicos, reconhecidos pela comunidade geral, nós temos uma única sociedade nesse planeta que demonstrou essa afirmação que você colocou, que é a civilização védica. Tá? Então, se nós fizermos um apanhado histórico, geográfico, e, ao mesmo tempo, arqueológico, dos processos históricos, nós verificaremos que a civilização védica é a única civilização nesse planeta adaptada às regras funcionais superiores da interação com as diferentes áreas dos chakras. Tá? Evidentemente que desde a sua origem, da sua fundação, né? Agora, nós podemos, né, de certa forma, apontar que algumas sociedades elas têm uma tendência, digamos assim, mais inclinada à superação do exercício da esquizofrenia produzida pelo poder. Isso a gente pode observar. Mas não é um fenômeno que se pode ser rastreado ao longo da história desses povos. É um fenômeno relativamente recente. E quando eu falo relativamente recente, eu estou mencionando que é um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial. Eu já não estou nem assim inclinado a afirmar que esses fenômenos se deram antes da Segunda Guerra Mundial, porque as histórias desses povos, antes da Segunda Guerra Mundial, são permeadas de exercício da esquizofrenia produzida pelo... Né? Tem alguns historiadores que comentam a seguinte forma, que as histórias da civilização dos povos criada sobre os ossos daqueles que vieram antes e que foram trucidados pela violência humana. E é muito, muito assim, né? Agora, quando nós observamos, né, a história do processo da civilização védica, por exemplo, as regras para a guerra, por exemplo, na civilização védica, são chamados kshatriyas. Então, as regras para uma guerra. Vamos supor que eu seja um rei. Essas regras para uma guerra, porque o elemento da violência, que faz parte do processo da interação com o Manipura Chakra, ele é um fato inevitável. Ele é um fato assim, biológico, científico, inevitável. Então, a humanidade vai sim interagir com essa potência, porque é um processo de decantação para aprender a lidar com essa força e sair desse processo de terapia com essa potência controlada, ou seja, amenizada. E isso é uma terapia de grupo, só que séculos, você pode jogar aí 10 mil anos de história em cima. Mas, se a gente rastreia e condensa no único ponto, nós vamos ver que o fenômeno está se dando dessa maneira mesmo. É um programa gradual de educação. E
Mas se a gente pega, por exemplo, as histórias de 5.000 anos atrás, do Bhagavad Gita, a Batalha de Kurukshetra, por exemplo, como é que as regras de guerra se dão? Por exemplo, esquizofrenias não são admitidas, né? Psicopatas não são admitidos, por exemplo. O soldado que vai numa guerra, por exemplo, as guerras só podem acontecer fora das cidades. Fazendeiros, crianças, cidades não devem, de forma alguma, serem afetadas pelas guerras. É uma regra das guerras védicas. E um rei, por exemplo, supomos que eu seja um rei e eu queira expandir o meu território. Tudo bem, faz parte, é o jogo da vida. Então, o que eu faço? Eu mando um cavalo branco com o estandarte real para o seu reino. Vamos supor que você seja o reino que eu queira conquistar. Eu mando um estandarte branco, um cavalo branco, que significa venho em paz para conversar a guerra. E eu mando o cavalo branco. Dentro tem um estandarte, dentro do estandarte tem uma carta de paz, dando parabéns àquele rei, glorificando aquele rei. Vamos supor que seja nós dois, mas vamos para facilitar a metáfora. Nessa carta eu estou dizendo: ó majestade grandiosa, ó querido amigo, o seu reino é a prova da sua competência e da sua capacidade de ser uma pessoa culta e evoluída. Por favor, aceite as minhas reverências aos seus pés, porque eu reconheço as suas qualidades superiores. Agora, eu preciso expandir o meu reino, e eu tenho condições de conquistar o seu reino. O que você deseja? Um combate honesto entre guerreiros vitoriosos e honrados, ou fazemos um acordo de interação e cooperação política, e eu anexo o seu reinado ao meu, você vai pagar as taxas e eu cuidarei do seu reino como se fosse meu, e os seus cidadãos serão meus filhos, e você será como meu filho. Qual o programa que você deseja? Aí o rei analisa a carta, manda outra carta, glorificando o rei, ó grandiosa majestade, e tal, e glorifica o rei, e depois diz: aceita um combate, porque meus soldados são guerreiros heróicos, estão desejosos de um combate. Então vamos marcar um local apropriado para que as crianças e as mulheres e as cidades não sejam danificados, porque, afinal de contas, aquele que vencer essa batalha terá, então, todo o reino à disposição. Para os cidadãos não haverá diferença nenhuma, é apenas a troca de um rei pelo outro. Agora, entre nós, guerreiros honestos e gloriosos, será uma batalha digna de ser lutada. Marquemos, então, o horário, e o dia, e a hora. E assim eram as guerras védicas. Isso está descrito no Mahabharata, em todas as literaturas védicas, a descrição das guerras e dos soldados era assim: não haviam guerras nas cidades. Esse negócio da Idade Média de invadir uma cidade, matar as crianças, estuprar as mulheres, isso é bárbaro, é animal. Não entra na configuração da civilização védica. Tem guerras, mas são honradas, são entre guerreiros, é como o MMA. Né? Se você é um lutador de boxe, beleza, não tem problema, você pode dar porrada até umas horas, mas tem um ringue, tem uma pessoa certa que vai também, sabe, para valer a pena. E é mais ou menos isso, o sistema védico, né? E assim, por exemplo, e as batalhas só podem acontecer durante o dia. À noite é proibido guerrear. À noite os soldados têm que descansar em paz, comer, tomar água, cuidar dos ferimentos. Não é que o soldado espera à noite para ir atacar, não pode, é proibido. Isso, se os outros reis sabem que um rei fez isso com outro exército, aquele rei fica desonrado em todas as terras, e todos os outros reis têm direito automático de vir e dominar aquele reino. Então, nenhum rei faz isso, porque se ele faz isso com o exército, ele está declarando guerra para todos os outros reinados. Isso é muito sério. Existe uma regra. Então, à tarde, os soldados, por exemplo, os meus soldados, vão até o seu acampamento, sentam-se, comem, conversam, jogam dados, carta, baralho, fazem interação e voltam para os seus respectivos campos de batalha. No outro dia, pela manhã, aí o bicho pega de novo. Eu não conheço, na história da humanidade, desse planeta, nada parecido. Nenhum momento histórico parecido com isso. Tem alguns reis com uma certa nobreza na hora das batalhas, mas assim, não é uma coisa muito clara.
Você entendeu? Então, assim, eu não estou fazendo necessariamente aqui uma apologia parcial só porque eu estou querendo, de certa forma, necessariamente glorificar a cultura védica porque eu faço parte da cultura védica. Não, eu estou falando como um historiador, um pesquisador. Eu não sou oficialmente um historiador, eu sou um historiador amador, eu sou simplesmente amante da história. Eu sou simplesmente fascinado pela história. E acreditem, a History Channel não dá conta de produzir documentários suficientes para mim, porque eu simplesmente devoro todos os temas possíveis, é a minha área. Assim, até meu filho fala, você não precisa fazer a faculdade, você pode ir fazer a prova final do curso da história, você pode pegar o diploma. Então, porque eu amo muito a história, eu amo a história, e assim, os detalhes da história, tudo, faz parte do meu campo de investigação, inclusive. É uma das matérias-primas do meu trabalho. E eu, assim, francamente falando, pode ser que algum dado seja apresentado, porque eu não sou absoluto, evidentemente, pode ser que eu não conheça, mas de todas as pesquisas que eu já fiz ao longo desses últimos 30 anos de pesquisa histórica, eu não conheço nenhum dado. Se tiver, por favor, me apresente. Eu estou falando como historiador, eu não estou falando como yogi, como, assim, integrante da cultura védica, ou expositor da cultura védica, advogado da cultura védica. Eu não estou sendo parcial, eu estou sendo um sociólogo, um pesquisador imparcial. Então, se você tiver dados científicos que demonstrem o contrário, por favor, apresente-os. Então, eu me refiro porque, olhando as sociedades, né, a gente vê que cada uma tem a sua característica, tem as suas diferenças, tem seus comportamentos, e a gente pode ligar tudo isso às manifestações, né, dos chakras e a libertação de cada cultura, né? Muitas são pacíficas, outras nem tanto. Então, são comportamentos sociais. E ao longo do período evolutivo, a gente pode analisar e relacionar com a evolução dos chakras, a abertura espiritual de cada sociedade. Não, é verdade. Mesmo aqui, por exemplo, a gente pega aqui o Brasil, né, a história dos índios brasileiros, né? Alguns são dóceis, domesticáveis, né, do ponto de vista dos portugueses, pacíficos. Os outros eram goitacazes, antropófagos, assassinos, né? Os maias, por exemplo, que nós assim, temos esse clamor, né, em relação a eles, eles eram terroristas aqui da Idade Média, da América Latina. Eles eram uma sociedade de caçadores de homens, né? Então eles saíam e assim, os sacrifícios humanos e tal, tudo isso é historicamente registrado, né? Os espanhóis chegaram, e os espanhóis também eram serial killers mais poderosos que os que estavam aqui, e simplesmente dizimaram os assassinos daqui. Agora, os índios, se você observar, eles têm também, né, tribos pacíficas, tribos dóceis, tribos, né, pacíficas. Mas, se você observar, na intimidade dessas tribos pacíficas, basicamente, né, você vai encontrar ali já uma certa semente que, na medida em que ele se desenvolve, eles também vão acabar entrando. Imagina uma criança, por exemplo, né? Você olha para uma criança e você vê uma criança pacífica, é um princípio pacífico, é amoroso, é dócil, é gracioso. O Hitler, tem fotos do Hitler, né, quando ele era criança. Eu adotaria o Hitler se ele estivesse disponível para adoção, porque ele era uma criança simplesmente fofinha, né, gordinha, com aquele olhinho assim, carinhoso. E o Hitler, na verdade, ele era um menino bom, ele era um menino gracioso, e ele era educadinho, ele era gentil com os familiares, apesar de ele nascer numa família bem assim, desestruturada, mas ele era carinhoso, gentil, inclusive ao ponto de ele querer ser um pintor. O Hitler, ele só queria ser um pintor. E ele pintava quadros graciosos. Os quadros de Hitler, porque o pessoal não mostra essa parte dele, né? Eram lindos, suaves, paisagens.
Ele tentou ser um pintor. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e pegou o garoto que só queria ser um pintor e jogou num campo de batalha de guerras. Ele ficou louco, deu um problema psicológico nele. Travou, detonou a cabeça do menino. Ele voltou no serial killer. Porque não é o que acontece? Você pega uma pessoa inocente ou, sei lá, um crime suave e coloca ele numa prisão ou então numa FEBEM. Quando ele sai de lá, como é que ele sai? Sai um profissional perigoso. Né? Não é isso que as pessoas falam? Foi o que aconteceu com Hitler. A história do Hitler, antes da Primeira Guerra Mundial, é a história de um menino lindo, encantador, uma criança feliz, fofinha, um artista em potencial, chegou a pintar, queria muito aprender a arte, teria sido só um artista se não houvesse a Primeira Guerra Mundial. A experiência desse artista com a Primeira Guerra Mundial produziu um psicopata, um serial killer. Então, o Hitler é produto consequente do exercício de poder. Ele é só um artista, mas acabou se tornando um serial killer. Então, a gente olha para as sociedades e vê, assim, nos seus princípios embrionários, né, elas são, assim, de certa forma, existe ali um certo princípio de suavidade, mas é na medida em que elas vão entrando em contato com o poder e a psicopatia, a esquizofrenia que o poder assim produz, nós vemos que as pessoas acabam se alterando, né? Crianças, por exemplo, né, que crescem em ambientes decadentes, violentos, agressivos, né? As histórias dos serial killers, e ultimamente, os últimos 2 meses, eu acho que eu conheci a história de uns 300 serial killers para poder estudar o tema que eu estou estudando. De cada 10 serial killers, 9 foram abusados, estuprados e agredidos na sua infância. Então, se você tem um ambiente propício para produzir serial killers, eles vão aparecer, né? E é um ambiente de violência, de guerras, é propício para serial killers. Agora, nós estamos experimentando as consequências de séculos e séculos de cultivo de assassinos, de produção de assassinos, né? E você vê que tem em toda parte, né? Agora, você rastreia, por exemplo, na humanidade, porque Jesus disse que se conhece um fruto, né, uma árvore pelos frutos que essa árvore produz. Se você olhar na história da humanidade, quando você quer encontrar, por exemplo, intuitivamente, agora no arquétipo, onde nós vamos encontrar os homens santos, as mulheres santas, as pessoas santas, que vem imediatamente na sua cabeça? Ir para a Índia, os Himalaias. Porque é aquele ambiente que produz pessoas assim. Agora, por que esse ambiente produz pessoas assim? Existe ali um cultivo, uma civilização de conhecimento que produz seres humanos assim. Então, é essa região. E ela é a região que nós conhecemos como a religião védica, a região védica, que é Bharatavarsha. O comportamento de Jesus, se você pegar o comportamento de Jesus e o comportamento dos judeus naquela época, Jesus era meio um alienígena, praticamente. Ele não era era como óleo na água, completamente diferente. Agora, se você pegar Jesus e colocar ele dentro da Índia, é um yogi. E tem centenas de yogis parecidos com ele. Então, assim, no Oriente Médio, Jesus era um peixão num pocinho. Mas dentro da civilização védica, é um peixinho num poção. Apesar de continuar sendo um peixe dourado, divino. Então, eu estou falando, assim, do sistema de conhecimento que produz os seres humanos, entendeu? E as sociedades, por mais que a gente consiga verificar essa variação nas sociedades, que você mencionou, é um fato, mas quando a gente pega em termos de processos históricos de produtividade final, não tem nada que se compare na humanidade, nesse planeta especificamente falando. Não estou falando de outros, estou falando só desse. Mas nesse planeta específico, que nós chamamos de Terra, se for feito um scanner e medir a produtividade, nada se compara ao território da Índia. Não tem nada que se compare. Apesar de haver uma variação de comunidades que são mais pacíficas, mais predispostas, né, à espiritualidade. Né? Depende de fatores geográficos também. Lugares onde tem pouca água,
produz um ser humano mais violento, mais agressivo. Né? Você vê o sertão do Nordeste, Caba da Peste, Pisca Peixeira, mostra que é macho, Lampião, Maria Bonita e tal. Aí vai um pouco lá para ali para América Central, aí tem o Zorro, é meio desértico, México ali, né? Aparece o Zorro, Vingador, Matador e tal, Salvador dos Inocentes, porque ali o povo era bravo. Sobe um pouquinho mais nos Estados Unidos, Texas, né? Onde acontecem os filmes de Bang Bang, Faroeste. Far significa longe, e West significa distante. Far West significa oeste profundo, ou oeste distante, onde tem os machos violentos, Bang Bang, fogo, elemento fogo. Os guerreiros mais agressivos atualmente são dos desertos, do Oriente Médio. Pouca água, predomina o elemento fogo. Onde você tem pouca água, geograficamente, você tem um ser humano mais agressivo, naturalmente, porque assim, o elemento que predomina é o elemento fogo, e o elemento fogo é destrutivo, ele precisa atacar, ele precisa consumir. O território, que é onde a Índia se manifesta, né, essa região, é uma região que é um enorme reservatório de água, que são os Himalaias. Então, ali você tem um reservatório de água que desce água depois. Então, você tem um ambiente irrigado com muita água. Então, o ser humano fica pacífico, fica suave, fica maternal. Por que os baianos são artísticos, são encantadores? Por quê? Existe a maior... embaixo do território da Bahia, tem o maior lençol freático da América Latina. Então, é um ambiente úmido, com águas. É a maior extensão territorial de águas quentes banhadas na América Latina, que fica aí no território da Bahia. Então, dá um ser humano artístico, versátil, alegre, colorido, dançante, e, por que não, uma Bahia de Todos os Santos. Então, você tem muita água, dá um elemento místico, artístico. Né? Você olha o habitante local do litoral, o estilo dele é diferente do estilo do interior. Você pega um carioca e um paulista. O paulista é reconhecido por ser estressado, se suicida mais. Né? Você pega um carioca, você conversa com um carioca, você parece que está meio que numa terapia. É muito interessante, porque eu observo, né, o comportamento das pessoas, faz parte do meu trabalho. Então, o ambiente geográfico, como consequência do elemento que predomina, também gera ali um tipo de produto local, chamado humano. Né? Então, tem esses fatores que também são levados em consideração. Porém, de um modo geral, assim, afora a regulamentação, o cuidado profissional Bom dia, gente. É Terezinha Passos. Tem uma história de um contador de histórias, ele é professor, ele se chama Antônio Carlos, o contador de histórias. Ele foi para a FEBEM com 5 anos de idade. E fugiu várias vezes. Então, uma história interessante para se assistir. O senhor conhece? É o filme dele, né? Como é o nome dele? Então, Antônio Carlos. E é uma história que ele foge mais de 100 vezes e ele se transforma, ele ganha um prêmio Jabuti como literatura infantil e ele é de uma sensibilidade que emociona. Eu só queria falar sobre isso para que vocês também pudessem assistir. Muito lindo a história. E é real, né? É um filme brasileiro. Disponibiliza o link dele aí para a gente ter acesso. Certo, vou colocar. Bom. Então, O Devananda, ele foi adotado por uma francesa e aí a vida dele mudou por causa dela, do amor dela. Então, aí já quando entra amor já é Anahata Chakra, já não é mais Manipura Chakra, que é o próximo chakra. É muito bonita a história. Então, coloca aí para a gente ver. Tá bom? Muito bem. Vamos agora, então,
entrar em trabalho de parto? Shalom. Pessoal, então vamos ficar por aqui, né? São 8h15, já extrapolamos 15 minutos. A gente vai, então, amanhã nós vamos continuar com isso daí. Eu acredito que ainda vou permanecer um tempo mais aqui, né, explorando o Manipura Chakra, e até que a gente possa estar depurados o suficientes para entrarmos, então, no no Anahata Chakra, que é o próximo chakra. Muita paz para todos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Shanti.